Saudações, guerreiros. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, no versículo 1, fala para sermos imitadores de Deus como filhos amados. O que Paulo estava querendo dizer quando ele faz essa recomendação para sermos imitadores de Deus? Primeiro, o imitador é aquele que decide falar ou agir como alguém a quem ele admira, alguém de relevância, que vai ser reconhecido pelas pessoas. No contexto, em Efésios 5, Paulo está indicando ou falando para alguém que vai reproduzir fielmente as condutas de Deus, que vai reproduzir fielmente aquilo que Deus faz, a forma como Deus age, a forma como ele se manifesta. Mas é importante a gente entender que o imitador, para que ele faça uma boa imitação, para que ele reproduza fielmente aquilo que o imitado faz, é necessário que ele gaste tempo para observar e aprender a forma de agir e de falar do imitado. O próprio Jesus, ele fala em João 5,19, ele diz assim: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. O próprio Jesus era um imitador do pai. O próprio Jesus agia da forma como ele observava o pai, e assim ele agia. Outra questão é que para ser um bom imitador é preciso gastar tempo praticando aquilo que se observou. Ninguém sai imitando a outra pessoa sem gastar tempo tentando e praticando aquilo que o imitado faz. Em Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os maduros, os quais pela prática tem os sentidos exercitados para discernimento tanto do bem quanto do mal. Então, é pela prática que nós vamos refinar a nossa conduta de imitação de Deus. É pela prática que nós vamos conseguir pensar e agir da forma como Deus age. É pela prática que nós vamos conseguir sermos bons imitadores de Deus. E é importante observar que o objetivo do imitador é reproduzir fielmente para que qualquer pessoa que olhe para o imitador identifique aquele que está sendo imitado. Então, se eu quero imitar a Deus, eu preciso reproduzir fielmente o comportamento de Deus. Jesus, quando ele estava na última ceia, em João 14, ele está dando as últimas instruções ali antes de ser morto. Ele fala para os seus discípulos, traz algumas instruções, e Filipe faz uma pergunta para Jesus, ou um pedido para Jesus. Ele diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus diz para ele: Filipe, há tanto tempo eu tenho estado convosco, e vós não me conheceis? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus estava mostrando o seguinte, que a reprodução, aquilo que Jesus fazia, era exatamente o que o próprio Pai fazia. Então, ele gastava tempo, e o objetivo de Jesus era que as pessoas conhecessem o Pai por meio dele. Aqui, o problema em não reconhecer o Pai não estava na reprodução que Jesus fazia do comportamento e das atitudes do Pai, mas estava em Filipe, que não observava e não conhecia a Deus, para que ele pudesse ver em Jesus essas características. Mas a lição que nós tiramos de tudo isso é que nós precisamos ser imitadores de Deus. E para que nós possamos ser imitadores de Deus, nós precisamos gastar tempo observando o agir e a forma de falar. Nós precisamos gastar tempo na oração e na leitura da palavra. Nós precisamos gastar tempo praticando aquilo que Jesus ensinou, praticando as obras de Deus, porque é por essas obras que nós vamos repetir o comportamento de Deus.
E nós precisamos, acima de tudo, refletir a imagem de Deus no nosso comportamento. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam enxergar o próprio Deus na nossa vida. Como tem sido o seu comportamento? Você tem sido um imitador de Deus? Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.